E viva a paz! Pessoal, aqui no Congresso, desde ontem, a gente tem falado bastante de ansiedade. Num congresso de felicidade, pode até parecer estranho, mas nessa altura do campeonato ninguém está achando não. A gente precisa falar dessas emoções, precisa falar de transtornos e tal, para a gente aprender a lidar melhor com todas as questões emocionais. O nosso próximo palestrante, ele costuma dizer que é muito importante a gente aprender a construir uma parceria entre paixões alegres e paixões tristes. E assim a gente se torna mais maduro emocionalmente. Para falar sobre a era da ansiedade, eu convido ao palco o filósofo Luiz Felipe Pondé. Aplausos para ele. Boa tarde. É um prazer estar aqui em Curitiba. O estado do Paraná é o estado que eu mais vou, além do que eu moro em São Paulo, por uma série de razões. É um prazer estar aqui de novo. O convite para vir a um evento em que você reúne pessoas de todos os tipos, com abordagens teóricas e práticas de todos os tipos para discutir felicidade, é uma coisa que sempre chama a atenção do filósofo. Agora, eu vou conversar com vocês um pouco sobre o que é a era da ansiedade, né? Eu partiria da seguinte questão. Primeiro, deixando claro para vocês o seguinte: o trabalho de um intelectual público no ambiente mais aberto, no sentido de não ser acadêmico, me parece carregar consigo uma responsabilidade. E essa responsabilidade significa oferecer às pessoas que talvez não sejam do ambiente acadêmico a possibilidade de ter acesso a alguns olhares menos apressados. Eu diria que um dos problemas da concepção de felicidade no mundo contemporâneo é a pressa. A pressa de ser feliz, a pressa de ter resultados, a ideia de que você pode colocar o estado de espírito numa planilha do Excel e fazer uma espécie de Excel existencial. Eu acho que a missão, a função do intelectual público no ambiente público é levantar um pouco questões que normalmente não seriam levantadas. Por quê? Porque a gente tem aí um percurso, sabe? O intelectual público está na universidade, muitos anos, sendo pago para ficar pensando, escrevendo e lendo coisa. É um luxo. É um luxo, né? Ainda mais uma coisa, é pago para falar coisas que não necessariamente agradam as pessoas. Isso é um outro luxo. Porque um dos traços do mundo que a gente vive hoje é você falar coisas para agradar os outros. O nome disso é marketing. E a gente necessariamente não precisa, é um luxo, falar coisas que não necessariamente visam agradar os outros. E é nessa condição que eu estou aqui com vocês hoje. Eu não estou preocupado em agradar vocês. Como eu não estou quando eu escrevo, como eu não estou quando eu faço televisão, rádio ou mesmo redes sociais. A minha intenção é, quem sabe, pensar um pouco do ponto de vista fora da intenção e do imediatismo. Então, eu acho que uma das causas da chamada era da ansiedade, veja, esse conceito de era da ansiedade é um conceito que deixa qualquer historiador com o cabelo em pé. Porque para historiador não existe esse negócio de era disso, era daquilo. Não tem como medir. Como que você acha, por exemplo, quem viveu na Europa entre 39 e 45 devia ser muito mais ansioso do que nós. Motivo eles tinham, né? Mas ninguém chama o período da Segunda Guerra Mundial de era da ansiedade. Por que se fala que hoje é uma era da ansiedade? Um dos motivos é a obsessão pela felicidade. Não tenha dúvida.
Quanto mais obcecado por ser feliz você é, mais rápido você está comprando um passaporte para ficar ansioso. Isso por conta de uma certa concepção de felicidade que a gente tem. Durante muito tempo, a felicidade, quando você olha um pouco na história da filosofia ou da história da religião, a felicidade ela é associada a temas espirituais, vida após a morte. Eu não vou falar disso, né? Eu não vou entrar nesse terreno, eu sei que vocês têm chance de falar disso. Depois da modernização, do que a gente chama de mundo secular, um monte de coisas, inclusive a felicidade, elas passaram a fazer parte do dia a dia. Você quer ser feliz hoje. Você quer ser feliz no casamento, por exemplo. Um dos maiores desafios. No sentido de que o casamento é um excelente exemplo para aqueles que acham que é fácil ser feliz durante muito tempo. Quando você, às vezes, casa, você ama, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e depois de algum tempo as coisas não parecem tão lindas e maravilhosas. É um dos primeiros e grandes desafios para a felicidade. Felicidade é fácil no final de semana, na praia, sem pressão, sem filho pentelho enchendo o saco. Por isso que as pessoas que estão querendo ser felizes estão optando ter cachorros a filhos. Porque cachorros amam você muito mais facilmente. Gatos, melhor ainda, enche menos o saco. A melhor opção é ser mãe de planta. Porque planta fica lá fazendo fotossíntese. Planta não namora com quem você não gosta, não usa droga, não afana seu dinheiro para comprar o que você não quer, não tem amigo que lhe deixa sem sono, certo? Isso são elementos do dia a dia. E quando eu falo, uma das formas que as pessoas estão tentando ser felizes é eliminar filhos, eu não estou brincando, não, isso é dado estatístico. Então é o seguinte, do meu ponto de vista, vamos falar de felicidade, vamos falar fora de fórmulas fáceis. Vamos tentar pensar o que pode... Uma das fórmulas fáceis é achar que você pode encontrar felicidade usando uma fórmula. Eu acho que não há nenhuma. E uma das provas que mostram, essa é uma tendência do mundo chamado de ansiedade hoje, que as pessoas estão ficando cada vez mais egoístas. Pessoas egoístas adoram se preocupar com crianças da África, porque elas estão longe. Você tem o Oceano Atlântico entre você e ela. Ela é uma abstração. Outra coisa é um pentelho do seu lado atrapalhando o seu réveillon. Você gastando dinheiro. É uma coisa que a publicidade americana descobriu nos anos 60, muito interessante, que daí surgiu todo o movimento em prol da emancipação dos homossexuais americanos naquele momento, era que os homossexuais, homens, tinham dinheiro. E a publicidade olhou e falou assim, mas por que nós vamos ter problema? O povo tem dinheiro, o povo compra. Hétero é pobre. Justamente porque hétero gasta muito dinheiro. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês sobre a era da ansiedade era a felicidade compreendida como busca de satisfação imediata, ela gera ansiedade. A decisão de ter você como centro da sua vida é um excelente mecanismo para deixar você ansioso. Porque você, mais do que todo mundo, sabe que você não é de confiança. Certo? A ideia de transformar você no foco da beleza do mundo, provavelmente vai levar você para um beco sem saída. A não ser que você minta muito sobre si mesmo. Sabe quando a gente brinca, tem pessoas que falam assim, de uma linguagem bem filosófica. A intimidade é uma merda. No sentido filosófico, né? Intimidade é uma merda. Porque a intimidade atrapalha você achar outra pessoa maravilhosa.
né? Imagina, você acha uma pessoa linda, ela vomita em cima de você. Agora imagine a intimidade que você tem com você. E vá me dizer que é fácil ficar se achando lindo o tempo inteiro. Você não consegue achar lindo o tempo inteiro a pessoa que vive com você? Agora imagine você olhando para si mesmo. A ideia de que você pode transformar a si mesmo no centro do seu próprio amor, provavelmente, como toda mentira, tem perna curta. Porque na segunda olhada que você der no espelho, isso fura. Eu acho que esse é uma das causas geradoras de ansiedade no nosso mundo. Por quê? Porque você tem que fazer um esforço muito grande para mentir para você. Dizer que você é maravilhoso, que você consegue, que você é uma pessoa desapegada. Essa palavra então aí, desapegada, é que nem você ir desapegadamente passar as férias numa praia do Vietnã. Desapegadamente. Você vai lá, desapega numa praia maravilhosa, um hotel legal, né? Então, eu acho, pessoal, que essa parceria entre felicidade e ansiedade nos ajuda a compreender alguns limites, ou eu diria, algumas chaves de análise do que é felicidade ou do que é possível entender em termos de felicidade hoje no nosso mundo. Um outro tema que eu acho que está associado a chamar a era ansiedade, então, era da ansiedade. Imediatismo, tentativa de transformar a felicidade em meta. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa que leu em algum lugar, ou disseram para ela que ela deveria colocar, sei lá, e devia fazer o relacionamento dela mais diferente, o cotidiano é muito maçante. Então essa pessoa decidiu fazer uma noite surpresa por seu parceiro ou sua parceira. E aí quando a pessoa entra no prédio, entra no elevador, começa a ouvir aquela música estranha, quando ela percebe que vem da casa dela, o coração dela gela. Aí ela abre a porta, o ambiente está meio escuro, e aí a pessoa aparece na frente dela com a roupa meio diferente, com aquele olhar de quem quer alguma coisa. E a pessoa que acabou de entrar pensa, me fudi. Bati meta o dia todo e vou ter que bater meta em casa. Né? Isso está descrito, não dessa forma filosófica profunda, num livro do sociólogo Zygmunt Bauman, que muitos de vocês conhecem com certeza, o cara do líquido, sociedade líquida, amor líquido, né? Ele descreve isso muito bem no livro dele sobre mal-estar na pós-modernidade, tá? De uma forma menos sofisticada do que eu descobri, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, uma das formas de você produzir ansiedade é você decidir fazer uma noite surpresa para o seu marido e para a sua mulher. Não faça. Quando você tiver essa ideia, tome o remédio. Se você for uma pessoa mais natural, toma um ansiodoro. Certo? Se você for uma pessoa mais heavy, pega um tarja preta. Faça alguma coisa, se tranque no quarto, mas não faça isso. Vá no shopping, gaste dinheiro. Noite surpresa é uma das melhores armas para você gerar ansiedade, angústia, desespero no mundo em que as pessoas são ansiosas, porque inclusive elas têm metas demais o tempo todo. Meta, meta, meta. Imagina a pessoa, tudo que ela pensava na vida, ela chegar aquela noite, tomar um banho, assistir 3 episódios de uma série do Netflix, pedir comida no iFood, talvez até dormir em conchinha, mas sexo jamais, porque sexo dá muita ansiedade também. Você tem que... Outro dia eu escutei de uma aluna, eu dou aula de graduação até hoje, gosto muito, tive que diminuir o número de turmas, mas outro. Semestre passado, eu ouvi de uma aluna
de 19 anos, mas Pondé, a vida sem sexo é muito melhor. Uma menina linda, 19 anos. E eu perguntei, por quê? Muita pressão. É uma palavra que os jovens usam muito. Muita pressão. Por quê? Começa que você tem que ficar meio nu na frente do outro, isso já é um problema. Terceiro, que o outro tem expectativa sobre você. Como que você está, né? Assim, eu não sei se vocês já viram, mas tem uma coisa circulando por aí pela internet, que são as primeiras frases que cada signo diz depois de fazer sexo. É bem ilustrativo e filosófico. É coisas tipo assim, virgem, o signo, virgem. Qual é a primeira frase que alguém de virgem fala depois de fazer sexo? Tenho que lavar esse lençol agora. Coisas assim. Então tem uma, voltando, esquecendo a astrologia, mas é uma dica de formação cultural. Você nunca sabe com quem você vai parar na cama, então, se você for parar na cama com alguém de peixe, saiba que a pessoa não vai saber seu nome depois, porque é confusa, não sabe direito o que está fazendo ali e tal. Se for um taurino, ele seguramente vai querer comer depois, não é? Se for alguém de Libra, como foi para você? Porque se for bom para você, vai ser bom para mim. E por aí vai, né? Por aí vai, mas eu na realidade queria chegar no leonino, por isso que eu lembrei dessa história. Porque o leonino basicamente é o seguinte, eu preciso saber como foi para mim, porque para você eu sei que foi o máximo. Esse é o leonino. Que para você foi ótimo, eu sei, eu preciso pensar se foi bom para mim. Então, a expectativa com relação a sexo é uma coisa, está caindo a atividade sexual entre jovens. Eu não sei, aqui deve ter gente seguramente que lê sobre isso. Eu, como disse há pouco na entrevista, quer dizer, quando você trabalha com a graduação, que nem eu, há 25 anos, você percebe que cada ano você está um ano mais velho. E o aluno tem sempre a mesma idade. Ele tem sempre 18, 19 anos. E aí eu tenho lido muito sobre isso, porque eu vou escrever um livro para o ano que vem sobre isso. E assim, os jovens estão muito ansiosos, muito medicados, mais do que eram. É claro que quando você fala em medicação psiquiátrica, você nunca sabe se é o mercado ou se é dado. Mas o fato é que tem mais gente sendo medicada. Desde os 14, 15 anos, 13, mais inseguros. Então, uma das grandes mentiras que alguém pode falar por aí é os jovens estão mais evoluídos. Mentira. Só tem duas opções. Ou você é mentiroso, ou você é ignorante. Porque os jovens não estão mais evoluídos. Não estão resolvendo melhor as coisas que os mais velhos resolviam. Pelo contrário, eles estão pressionados. E quando essa menina me fala, mas Pondé, a vida sem sexo é melhor? Ela está falando o quê? Ela está falando que na vida sexual tem muita pressão. O outro espera de você alguma coisa. E se você não for leonino, você não aguenta. Esse é o problema. Quando você é leonino, você sabe que você é o máximo. Então a pessoa sempre vai gostar. Como a maioria das pessoas não é leonina, vai tomar remédio, calmante ou estimulante. Tem uns moleques de 18 anos tomando Viagra, como vocês sabem, para garantir o desempenho, porque o nível de demanda aumentou. Uma sociedade em que todo mundo quer ser feliz é um inferno, porque todo mundo cobra de você ser uma ferramenta para ele ser feliz. E quando a pessoa olha para você como uma ferramenta para ele ser feliz, saiba que você está ferrado. Porque ele vai esperar de você algum elemento que torne você feliz. Outro exemplo da ansiedade entre os jovens, né? Os meninos entram em pânico quando alguma menina demonstra interesse por eles. Na escola, na faculdade, vai para a psicóloga. Falar,
muita pressão. Ela me manda mensagem. Eu acho que ela quer sair comigo. Não aguento. Falando para a psicóloga. Isso não é piada, não. Isso acontece. Deve ter psicólogo aqui, que eu ouvi dizer que a maior parte do público é feminino, e todo lugar que tem um público feminino grande tem psicóloga. Então você tem que tomar cuidado com o que fala. Mas assim, os moleques, sei lá, desde a pré-história, os moleques gostavam quando as meninas se interessavam por eles. Eles até agradeciam a Deus, se tornavam crente, chegavam à conclusão que essa é a felicidade verdadeira. É uma menina afim de você. Essa é a definição de felicidade. Agora não, é a definição de ansiedade. De que você não consegue lidar com a expectativa, não consegue lidar com o desejo. E aí eu acho que o desejo é um conceito muito interessante que vincula a ansiedade e a infelicidade. E assim, olha, é uma questão... a gente poderia aqui fazer um trajeto bem longo, desde a filosofia grega até hoje, sobre o vínculo entre desejo e felicidade, tá? Tem uma tradição enorme de reflexão sobre desejo e felicidade. Uma das tradições mais famosas, que tem uma frase que virou propaganda até do Visa. Quando uma coisa vira propaganda do Visa, você deve olhar com cuidado. Se você ainda estiver achando aquilo uma coisa muito espiritual, você é meio tonto. Virou propaganda do Visa, tá? É business, né? Não sei se vocês lembram de uma propaganda do Visa que usava uma expressão que é uma versão latina da máxima epicurista, conhecido como hedonismo, a ideia de que felicidade é prazer. Todo mundo fala por aí, né? A máxima em latim é carpe diem, que era a assinatura da campanha do Visa. Aproveite o dia, porque a vida é agora. Bonita, né? Pague com Visa, a vida é agora, a morte é daqui 30 dias. Quando você tiver que pagar a conta. Mas até ter que pagar a conta, gaste. Porque a vida é agora. Essa é uma versão já bem empobrecida da ideia epicurista de que você não deve ficar pensando muito no futuro para ser feliz, porque senão você fica ansioso. Porque a vida é agora. Seize the day, como se traduz em inglês. Agarre o dia. A frase é muito boa, mas quem pensou nisso, o cara vivia há 2.300 anos atrás. Era fácil. Há 2.300 anos atrás, inclusive, você morria provavelmente com 30 anos. Não tinha ar-condicionado, não tinha TV a cabo. Hoje, quando não tem ar-condicionado, não tem TV a cabo, você acha que a vida acabou. Você tem previdência. Você pode chegar até viver 90 anos. Tem gente por aí vendendo a ideia que vai se viver 150 anos. É claro que com a fisiologia de 30. E no pé que vai ao amadurecimento, a idade mental vai ser de 15. Você vai chegar aos 150 com a idade mental de 15. Que é uma das formas de se tentar fabricar uma felicidade simples. É você chegar aos 60 anos com cabeça de 20. Mas se você chegar aos 60 anos com a cabeça de 20, você é um retardado mental alegre, só isso. Porque a ideia é que quando você chega aos 60 anos, você deve ter alguma coisa perto disso, algum amadurecimento, alguma perspectiva dessa dialética, como se fala. A vida é uma dialética. Quando Epicuro fala na Grécia, viva o dia, aproveite o dia, pegue o presente, não fique pensando no futuro. Não havia futuro. Você morria cedo. Não tinha essa coisa de escolher ser médica ou psicóloga. Não tinha essa coisa de eu sou feliz ou não sou. Não tinha essa coisa de guardar dinheiro ou não. Não tinha esse papo de procurar emprego e dizer qual é o propósito da empresa. Quando você tem 25 anos e seu pai e sua mãe têm grana, é fácil falar
qual é o propósito da empresa. Eu quero ver, se você for classe C e D, se você vai perguntar qual é o propósito da empresa. Não, você vai ser motoboy, não milênio, certo? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que a reflexão sobre felicidade, para ser uma reflexão um pouco mais consistente, ela tem que escapar a minha opinião, ela tem que escapar de fórmula, ela tem que estar associada a uma certa reflexão sobre o amadurecimento, que é essa capacidade de você perceber que as coisas nunca dão plenamente certo, que muitas vezes são os outros que deixam você mais feliz do que você mesmo, a si mesmo, eu quero dizer. Uma das formas de felicidade, talvez, mais profundas é quando alguém perdoa você de alguma coisa que você fez de errado. Porque se você acha que você nunca fez nada de errado, a sua memória acabou, né? Quando alguém perdoa você, aquilo que se chama por aí de misericórdia, muitas pessoas têm uma experiência de felicidade num momento como esse, as coisas parecem fazer sentido. Por quê? Porque você tem a experiência de que talvez você possa errar. Tem uma história do Nelson Rodrigues, aquele escritor pernambucano radicado no Rio de Janeiro, que ele contava várias vezes, porque ele repetia histórias de uma forma diferente. Ele conta a história de um cara que chega em casa e a mulher, ele vai dar um beijo na mulher e a mulher oferece a testa. Aí ele vai no dia seguinte trabalhar e conta isso. Aí os colegas do trabalho fazem, ela ofereceu a testa para você? Abacaxi, como se falava na época que ele escrevia. Tem coisa aí. Hoje você diria, deu ruim. Né? Oferecer a testa significa recusa de intimidade, recusa de troca de líquidos, recusa daquilo tudo que normalmente, quando alguém gosta de alguém, você quer trocar. E aí ele fica com aquilo na cabeça. Aí chega em casa naquele dia, vai dar um beijo na boca da mulher, a mulher oferece a testa de novo. Aí ele pensa, acabou, está acontecendo alguma coisa. No dia seguinte ele se esconde, finge que vai trabalhar e vê ela saindo de casa, toda bonita, pintada, cheirosa. Ele falou, eu estou lascado mesmo, sou corno. Ele vai seguindo ela. Quando ele chega, ele vê ela subindo num prédio, no primeiro andar. Aí ele segue atrás, dá um chute na porta, ouve aquele barulho de casal feliz, que irrita você quando você não é do casal. Né? Quando você percebe que existe aquele desejo em duas pessoas e você não sente aquilo há muito tempo. Pior ainda, ninguém sente por você. Né? Essa ansiedade. Não, eu tenho que ser amado, eu tenho que ter desejo, eu tenho que ter desejo. E aí ele chuta a porta, está com a arma na mão, a mãe sai correndo, a mulher começa a chorar e pede perdão, e pede perdão, e pede perdão, pula pela janela. Como ela está no primeiro andar, lembra que tem uma loja embaixo, ela cai e não morre, mas se arrebenta toda. Aí ele desce, quando ele chega perto dela, ela está sangrando, bateu a cabeça no chão, quase desmaiada, ela chora, pede perdão. Aí juntou um monte de gente ao redor, né? As pessoas adoram ver essas coisas, né? E aí ele fala assim, eu te perdoo. Aí as pessoas em volta gritam, perdoa a vagabunda não, mata essa vagabunda, corno manso. O que essa história quer dizer? Essa história quer dizer que é muito difícil às vezes você perdoar. Eu acho que uma das formas mais sofisticadas de felicidade está nesse vínculo. Quando você é capaz de não sentir ódio por alguém que seria justificado sentir, no caso da traição, ao mesmo tempo que você experimenta que alguém te perdoa, sabendo que você não merece, porque ela de fato traiu ele, certo? Ou seja, eu acho que a felicidade, ela tem um vínculo íntimo com virtude. E virtude como essa, perdão, misericórdia. E às vezes, quando você fala, quando eu estava falando antes da relação com desejo, né? A relação entre felicidade e desejo é sempre uma relação delicada. Por isso que essa fórmula que a gente coloca hoje, entre felicidade e desejo, gera ansiedade. Olha, imagino que alguns de vocês saibam, mas
O que é que o Epicuro falava sobre relação entre desejo e felicidade? O cara que inventou a frase, pegue o dia, o que ele falava era o seguinte: quanto menos desejo, mais felicidade. Menos desejo, mais felicidade. Isso é uma definição bem típica da antiguidade. Eu não estou pregando que você não deve desejar nada, não. Não é isso. Aliás, eu não estou pregando nada. O que eu estou dizendo, por exemplo, quando eu lembro da frase da minha aluna para vocês, Pondé, a vida sem sexo é muito melhor. Eu acho que é diferente. O Epicuro, os gregos tinham medo do desejo. Achavam que o desejo desorganiza a vida. Desorganiza. Porque o desejo deixa você nu, você fica... Muitos jovens alunos hoje desabilitam o azul do WhatsApp. Vocês devem saber disso. Deixa só o cinza. Porque quando você deixa só o cinza, o miserável do lado de lá fica no limbo. Ele não sabe se você leu, se não leu. Né? No começo achavam que só pessoas sem caráter faziam isso. Desabilitar o azul. Hoje a gente sabe que não é isso. É porque é muita pressão. É isso que eles falam. A outra pessoa sabe que eu já li, então ela fica me esperando. Quando ela vê que eu estou online, ela manda mensagem: você não me respondeu ainda. Né? Então, essa imediaticidade da expectativa do desejo, eu quero ser respondido, né? Isso seguramente, o que o Epicuro identificou lá atrás é assim: o vínculo entre desejo e felicidade é um vínculo delicado. Você não pode colar o desejo na felicidade. Quando você cola o desejo na felicidade, você pode produzir inquietação, expectativa demais, ansiedade. Aí você sai por aí fazendo cursos para aprender a ser mais calmo. Aumentar a autoestima. Imagina, tem gente querendo transformar a escola em usina de autoestima. A autoestima é o tipo da coisa que você faz uma prática de 3 dias para aumentar a sua autoestima, volta para trabalhar. Alguém olha para você e diz: você engordou, acabou. Acabou. Tudo que você treinou lá, eu me amo, não funciona. Não funciona. Essa é uma... Então, assim, eu entendo que a nossa percepção de felicidade, hoje, ela é muito voraz. E tem o seu sentido histórico. É porque a gente acredita no outro mundo, mas acredita... Tudo bem, eu acredito no outro mundo, mas eu quero que dê certo já. Né? Yo creo, pero no mucho. Né? Tudo bem, sou kardecista, acredito em... Não sou kardecista, estou dando um exemplo, longe disso. Eu sou kardecista, eu acredito que tem reencarnação, mas vai saber. Melhor garantir agora. Né? Então, essa ideia de investimento a longo prazo, é muito interessante porque as pessoas vivem cada vez mais, por razões médicas, e, no entanto, as nossas expectativas são cada vez a mais curto prazo, e não a longo prazo. Ninguém confia muito em expectativa de longo prazo, porque, na verdade, a experiência de confiança um no outro está em baixa. Está em baixa, isso inclusive entre os jovens. Está em baixa. Porque, no fundo, você confia mais na sua carreira, você quer investir na sua carreira. A ideia de que você pode confiar nos jovens à sua volta, você sendo jovem, é uma ideia que é vendida pela propaganda. Agora, eu suspeito que essa é uma coisa que não é exatamente, toca no nosso tema colateralmente, né? Mas assim, eu acho que uma das grandes dificuldades para a gente refletir sobre temas como a felicidade, por isso eu propus o tema Era da Ansiedade, né? Pensei em falar disso, porque eu acho que hoje se mente muito. Se mente muito. E por uma razão, porque isso está inscrito na estrutura da sociedade de mercado, você mente para vender. O que se faz? Outra ferramenta que produz ansiedade? Redes sociais. Isso não só para jovens. Né? Você olha no Instagram, todo mundo é feliz. Até, sei lá, a pizza que você come é maravilhosa.
um vinho que você toma é lindo, o hotel que você for passar férias, a areia da praia é cristalina. Uma das funções disso é fazer com que a sua amiga tenha inveja de você, é claro. Porque uma das formas de felicidade mais antiga que existe no mundo é saber que os outros têm inveja de você. Talvez uma das lições importantes para pensar em felicidade, filosoficamente, seja perceber que o ser humano tem zonas de sombra. A gente não é lindo e maravilhoso, a gente é o que é. Tem umas zonas mais assim, umas mais assado, né? Tem momentos mais gloriosos, momentos menos gloriosos. Um dos momentos menos gloriosos da vida é quando você convive com alguém que é melhor do que você. Você quer matar a pessoa, você fala mal dela. Se ela for mulher, você diz que ela deu para o chefe. Espalha isso para todo mundo, né? Você relativiza o valor que a pessoa tem. Por quê? Porque conviver com uma pessoa melhor do que você é um inferno. Pensa em Caim e Abel. Caim matou Abel porque não aguentava, até Deus gostava de Abel. Ele não tinha nenhuma chance. Então, voltando ao que eu estava dizendo, grande parte das ferramentas de mídias sociais, elas produzem isso que os técnicos chamam por aí de, como é? Edição de genes. Edição de genes não, edição de imagens. Genes é um outro problema que eu não sei se vai ter tempo de tocar. Edição de imagens. Você edita a sua própria vida. No mundo das redes sociais, todo mundo virou objeto de marketing digital. Você mesmo é seu objeto de marketing digital. Você está o tempo inteiro querendo se vender, querendo vender o seu modo de vida, querendo vender a sua capacidade de convencimento. E isso produz muita ansiedade, porque todo mundo virou vendedor. Isso é um processo crescente, né? A gente está começando a aparecer aí as primeiras pesquisas sobre jovens nascidos a partir de 2007, que é quando foi lançado o iPhone, em julho, né? O primeiro iPhone. Então tem uma espécie de marco nas pesquisas de comportamento, né? Mais ansiedade, fica mais tempo em casa, mais triste, menos envolvido com o mundo, né? Mais centrado em si mesmo. As meninas vendo vídeos de cachorrinhos e gatinhos para acalmar, muita pressão. Eles falam o tempo inteiro que tem muita pressão. Que pressão? O moleque tem 17 anos. Qual é a pressão dele? Arrumar namorada e passar na matéria? Isso é pressão? Que pressão? Pressão você vai ter quando tiver gente dependendo de você ou você tira da frente. Uma das formas que nós estamos encontrando para ser feliz é eliminar filhos da equação. É muito interessante isso. Eu tenho lido sobre isso. Você elimina filhos da educação, por conta, inclusive, de não ter que fazer educação com eles, da equação. E aí tem pesquisa por aí dizendo que você tem maior índice de felicidade. Eu sempre fico meio com o pé atrás com esse negócio de índice de felicidade, mas assim, tem um país lá pelo lado do Nepal que dizem que tem um altíssimo índice de felicidade, um Butão. Para você ficar lá, você paga, sei lá, $250 por dia. É fácil ser feliz assim, né? Além de tudo mais que você gasta, você paga $250 por dia, alguma coisa assim. Então, o Butão mostra que uma das formas de você ser feliz é manter a maior parte da humanidade longe de você. Apesar de falar que todo mundo é lindo, maravilhoso, né? Todo mundo é, mas longe de você. Só entra aqui durante um período curto de tempo e pagando, sei lá, $250, $280 por dia. Além de hotel, tour, restaurante, transporte. É uma taxa que você paga por dia para ficar lá, né? Então, assim, mas dizem que é o país mais feliz do mundo. Mas há pesquisas por aí dizendo que pessoas, adultos sem filhos, são mais felizes. Eu olho essas pesquisas também com certo cuidado, mas tem. E tem um dos problemas com relação aos jovens, que eles são muito ansiosos, tem um dos motivos, seguramente, não é só redes sociais, é porque eles são filhos únicos.
ou só tem dois, eles crescem sendo o centro das atenções de um casal muitas vezes culpado e ausente. Quer dizer, quando você só tem você em casa, você não tem com quem se defender. Antes os casais tinham 10 filhos, morriam 5, não dava tempo. Sobrava 5, você mal sabia o nome. Hoje tem casal programando signo. Não quero filho de Áries. São pessoas más, violentas e agressivas. Não quero. Quero, sei lá, filhos de câncer, afetivos, amorosos. Você projeta. E quando um filho é projeto, está lascado. Quando ele é projeto, ele está lascado. É um dos motivos de ansiedade, descrito em literatura especializada, é o número de filhos menor dentro de casa. Imagina, pais que querem falar com filhos de, sei lá, o sonho do pai é que o filho cresça e seja Greta Thunberg. 16 anos, discutindo coisas que quase ninguém entende no mundo. O que você acha? Só uma sociedade infantilizada faz uma equação como essa. Imagina, né? Uma coisa complicada. Então, eu acho que, fechando, né, a discussão, assim, o debate da felicidade é importante, principalmente quando meio que acabou o outro mundo, entre aspas, acabou, no sentido que a gente não espera tanto só o outro mundo. Mas eu temo que, às vezes, o debate ele é atravessado por uma lógica muito imediatista, uma lógica que reduz as sombras da discussão, que eu estava dando exemplos de sombras. Uma das grandes sombras da nossa época é a ansiedade. A ansiedade é fruto do alto nível de expectativa. Se alguém vira para você e diz assim, o seu problema na vida é que você tem que encontrar a prosperidade, já te matou. Sua mãe dizia que você era meio burro, que sua irmã era mais inteligente do que você sempre foi meio preguiçoso, nada do que você faz dá certo, e alguém fala para você que vai ensinar você a ser próspero. Você provavelmente vai fracassar de novo, e aí você vai chegar à conclusão que de fato isso é muito ruim mesmo, porque se alguém que ensina todo mundo a ser próspero em 10 lições e você não aprendeu, é porque sua mãe tinha razão. Então eu acho que a felicidade é um tema bastante sério, por isso que demanda um certo cuidado no trato. Muito obrigado, bom final de congresso para vocês, foi um prazer. Ah